meia promessa de ser camisa 10, está regularizado e à disposição de Marcelo Cabo. O Santa que começa sua arrancada na Série D do Campeonato Brasileiro diante do seu Algoz, que eliminou o Santa na Copa do Nordeste. Não deu nem um gostinho, porque era o primeiro jogo da seletiva, para ter o segundo, mas na primeira ganhou por 2-1 no Arruda. Alô, Carlos Miguel, boa noite, Miguel. Fala, Mário, um abraço para você, para toda a nossa equipe. O meia, que tem a missão aí de ser até o futuro camisa 10 do Santa, é o William Júnior. O nome dele foi publicado agora há pouco no boletim informativo da CBF. Ele está regularizado. O detalhe é que não só ele foi regularizado na tarde de hoje. Santa também regularizou o Giovani Soares, o primo da Marta. Ele que inclusive foi oficializado para a torcida e para a imprensa ontem, está também regularizado, os dois à disposição. Giovani, atacante, que atua pelos lados. O William Júnior é um meia que tem a missão de ser esse camisa 10 coral. Já estreou com a camisa do Santa naquela derrota para o ABC, no amistoso no Arruda, mas vem treinando normalmente e quem sabe até brigando por uma titularidade. E aí, Diego Eduardo, William Júnior já regularizado à disposição de Marcelo Cabo. Dá para ser esse camisa 10, Diego? Ele mostrou uma boa participação no Gama nesse ano no estadual, Mário. Ele era o camisa 10 da equipe, apesar de ter marcado apenas um gol, mas é um jogador que mostra muita movimentação dentro de campo, né? Deixava o Gama numa condição favorável para marcar, né? O Gama só marcou 9 gols na primeira fase, mas o William Júnior era uma peça fundamental no time de Brasília, tanto que foi campeão brasiliense. Mas ganha mais uma opção na armação, mesmo o João Pedro não estando numa boa fase, mas para mim é o titular da posição. O William Júnior passa a ser essa sombra, né? Passa a ser esse reserva imediato, mas para mim o Santa se ganha porque trata-se de um jogador que tem uma boa organização, né? Um jogador, ele é muito disciplinado taticamente e pode ajudar sim no Marcelo Cabo da Série D. Diretoria do 13 coloca ingressos à disposição da torcida coral. Agora, a capacidade do Amigão vai ser utilizada total, de forma total ou de forma parcial, hein, Miguel? Alguma informação sobre essa situação dos ingressos? Mário, eu tenho as informações dos ingressos. A capacidade do estádio Amigão em relação à sua totalidade, eu vou apurar com mais tranquilidade. Até porque tem a questão dos laudos, né? Então, qualquer número que eu falasse aqui seria um número errado. Então, para até confirmar para o torcedor, o que se sabe 10% da capacidade em relação ao número de ingressos. 10% da capacidade dos ingressos vão ser disponibilizados para a torcida do Santa Cruz. Eu vou observar aqui quantos ingressos vão ser colocados à disposição pelo Galo da Borborema, como é conhecido a equipe, conhecida a equipe do 13. Então, ao longo dessa semana, a gente traz essa apuração aqui na Transamérica. Os ingressos começam a ser vendidos depois da manhã, quinta-feira, de forma online. E o torcedor do Santa vai ter, sim, ingresso à disposição, a preços de R$ 80,00 inteira, R$ 40,00 meia entrada e R$ 50,00 é o ingresso social. Aí o torcedor do Santa vai me perguntar, que ingresso social é esse? O ingresso social é onde o torcedor compra o ingresso, mais 1 quilo de alimento não perecível e entrega no ato da compra do seu bilhete, na portaria do estádio. Então, tem ingresso social também para a torcida visitante. R$ 80,00 inteira, R$ 40,00 meia entrada e R$ 50,00 torcida visitante. Ou, aliás, ingresso social, tudo isso para a torcida visitante. O ingresso físico, vou até fazer a prestação de serviço aqui, vai ser vendido também a partir de quinta-feira na loja do 13, que fica na sede do clube, na quinta-feira das 8 da manhã às 6 da tarde, no sábado das 8 da manhã à 1 da tarde e no dia do jogo das 8 da manhã até às 11 horas da manhã. O torcedor pode comprar o seu ingresso de forma física, né? Lá na bilheteria, como antigamente. Se for online, aí o torcedor já está familiarizado, tem ingressos, sites especializados em venda de ingressos de jogos, então o torcedor coral já está familiarizado
nesse processo, viu, Mário? Veja bem, olhando aí pelo lado financeiro, eu não achei tão salgado assim os preços dos ingressos, Diego. Não sei você, 80-40, né? E tem de R$ 50. Eu não tenho dúvidas de que o torcedor do Santa Cruz vai até Campina Grande, Diego. Eu também assino embaixo isso, Mário. Tanto a parte do preço dos ingressos, que eu considero que é um preço ok, né? Mesmo sendo uma Série D do brasileiro, mas o time precisa arrecadar, né? O 13 vai buscar justamente Diego. isso. Oi, Miguel. Me permita, Diego, um abraço para você, só para não perder o fio da meada. A capacidade atual do Estádio Amigão é de 10.090 torcedores. 10.090 torcedores, 10% dessa carga vai ser disponibilizada para o torcedor coral, 1.090 ingressos. Agora, veja que capacidade reduzida, viu, amigo? 1.009, né? Na verdade, 1.009 ingressos. ingressos. Céu, pelo amor de Deus, 10 mil, um estádio que cabe mais de 30 mil pessoas. E pensar que o Amigão já colocou o público de 40, 45 mil. Né? Isso. Apenas 10 mil é muito pouco. Mas, apesar dessa presença dos 10% tricolores, né, pouco mais de 1.000 torcedores, eu não tenho dúvidas de que a torcida vai comparecer e vai fazer barulho. Porque, como eu falei, o Santa tem pela frente essa missão de sair da Série D. O 13, muito mais, porque ano que vem não tem calendário. Agora, também tem aquela questão. O preço dos ingressos estão ok, porque se trata de o 13 que está querendo arrecadar, jogo de Série D. Seria algo anormal se fosse 200, 300, 500, como vai ser na Copa do Brasil, por exemplo. Mas eu entendo que o torcedor coral vai fazer sua parte, vai apoiar o time e vai ser a primeira de 14 batalhas. A primeira de 14 batalhas, que não vai ser fácil. Essa primeira fase da Série D promete bastante e o Santa tem que começar pronto. Tem que estar pronto, afiado em Campina Grande domingo. Miguel, você conseguiu a resposta em relação ao porquê do jogo do Horizonte ser às 3 horas da tarde no Arruda, porque vai ter jogo que vai ser 16, e aí 8 da noite, e por que esse do Horizonte vai ser 3 da tarde? Alguém respondeu a você essa pergunta, Miguel? Ô, Mário, dentre as minhas apurações, eu fiquei realmente devendo essa pergunta às minhas fontes em relação a esse horário, porque, curiosamente, o Santa tem um jogo às 8 da noite, na segunda-feira, né? Também é um dia comum para a Série D. Então, também vou dar uma apurada aqui em relação a essa questão e ainda, tomara que ainda hoje eu tenha essa resposta para passar aqui para os ouvintes, por que o jogo é às 3 e não às 4, como costumeiramente nós estamos aqui divulgando, né? Porque não dá para entender, né, Diego? Se você joga 4 da tarde com o 13 lá, aqui vai jogar 3, tudo bem, mas vai ter jogo 16, vai ter jogo 8 da noite, não tem problema com o refletor. 3 da tarde, um jogo com o Horizonte, para mim é um horário inusitado, viu, Diego Eduardo? A não ser que daqui para lá tenha alguma confirmação de alguma transmissão. Alguém que esteja interessado em transmitir a partida, mas eu acho um pouco provável, acho muito difícil. Até porque estamos falando de Série D do brasileiro, que não tem até agora um canal interessado em transmitir as partidas, mas para mim um jogo sim 3 da tarde. O ponto positivo é que não vai ter o uso dos refletores, né? Pelo menos em princípio não vai ter. Mas 3 da tarde, imaginem vocês, num domingo, um sol para cada cabeça, mas com certeza o Santa vai procurar sobressair contra o Horizonte. Porque o sol, meu amigo, o cara jogar 3 da tarde aqui não é fácil não. É um desgaste para os jogadores, de um modo geral, para todo mundo. Haja parada técnica, viu, Miguel? É bronca, é muita bronca para tentar resolver isso aí. Mas vamos aguardar aí. Oi, Miguel. Certamente, jogo às 4 da tarde, dependendo da temperatura, já tem, imagina às 3, né? Então, já estou aqui movimentando as fontes para tentar entender o porquê desse jogo ser às 3 da tarde. E detalhe, né? Não houve pedido de alteração. Quando a tabela básica da CBF saiu, aliás, a tabela detalhada, já com as primeiras rodadas, já foi publicada com este horário. Então, não é uma questão de solicitação do mandante, que seria aí o caso, o Santa Cruz. Mas já estamos investigando aqui para trazer essa resposta para você e para os ouvintes da Transamérica. Mário. Em termos percentuais, Diego Eduardo, neste grupo, você coloca o Santa em qual percentual em relação à probabilidade de classificação? Porque a gente sabe que é um grupo pesado, né? Você tem o 13, tem o América de Natal, tem o Souza, tem o Central. Quer dizer, não tem Ferroviário, tudo bem, tem o Horizonte, mas a gente sabe, tem o Santa Cruz de Natal, mas é um grupo pesado, Diego. É
É um grupo pesado sim, é considerado por muitos o grupo da morte. Você tem um bicampeão da Série D, que é o Ferroviário. Você tem um campeão, que foi o América de Natal. Você tem o 13, que também tem acesso para a Série C. Tem também o Souza, que bateu na trave há uns 2 anos atrás pelo acesso. Então não vai ter adversário fácil, né? Não vai ter páreo simples para o Santa Cruz. Mas, para mim, desses 5 times, o Santa entra forte para buscar a classificação. 13, América de Natal, Santa Cruz, e ainda posso colocar o Souza ou o Ferroviário nesse balaio, mas o Santa sim tem uma boa possibilidade. Eu coloco, Mário e Miguel, que de 0 a 100, o Santa tem de 60% a 70% de chance de passar de fase. Tomara que tudo dê certo, porque a gente sabe que é um campeonato difícil. O torcedor deve estar lembrado, passam 4 de cada grupo, o Santa vai cruzar com o grupo A4, que tem o Asa de Arapiraca, Sergipe e por aí vai, para a segunda fase. Na questão das oitavas de final, olhe para o grupo 1 e para o grupo 2, com equipes do Norte, por ali. Do Norte que tem a Série D, né? E aí, oitavas, passa para as quartas. Nas quartas, para saber o adversário, é aquela dança das cadeiras. Chegando à semifinal, aí o objetivo está alcançado. Ser campeão, pouco importa, tem que chegar à semifinal. Chegou na semifinal, aí está classificado para a Série C do ano que vem. Não é fácil, é um campeonato difícil, e a gente sabe que no ano passado o Retrô encontrou muita dificuldade e passou nos pênaltis em quase todas as fases, porque foi assim com o América de Natal, foi assim com outros times, o Brasiliense na reta decisiva, foi Manaus ou Manauara, não foi, Diego? Que ele enfrentou lá em Manaus. O Retrô passou pelo Manauara. Isso, lá, mas antes tinha passado pelo América aqui nos pênaltis também. América de Natal. Isso. Manauara. Sim. Teve também Brasiliense. O Brasiliense e o Itabaiana. Pronto. Foram 4 matas-matas. Isso, e tudo nos pênaltis. Veja a situação, não é fácil, é um campeonato difícil. Mas o retrospecto de confronto com o 13 é positivo para o Santa, pelo menos isso, né, Miguel? Sim, Mário, são 29 jogos no retrospecto total de confrontos, né, entre o 13 e o Santa Cruz, independente do mando de campo. 29 jogos, 14 vitórias do Santa Cruz, 9 empates, 6 vitórias do 13. O Santa Cruz marcou 48 gols nesses confrontos e tomou 28 marcados pelo 13. Então, retrospecto no geral é bom, mas você acabou trazendo uma triste lembrança, que foi justamente no dia 4 de janeiro de 2025, quando o Santa disputou a pré-copa do Nordeste no Arruda e perdeu o jogo por 2-1 para o 13. E aí, se a gente for voltar um pouquinho atrás, Diego Eduardo, logicamente, tem tudo isso de cabeça, mas eu estou filando. No dia 17 de outubro de 2020, pela Série C, o Santa venceu o 13 lá em Campina Grande. No dia 18 de agosto, também de 2020, o Santa venceu o 13 pela Série C no Arruda, ou seja, e de volta à Série C. Em 2019, no dia 27 de junho, o 13 venceu o Santa pela Série C 2-0. E no dia 29 de abril do mesmo ano, Santa Cruz 2, 13 também 2. Os últimos jogos, né, de 2019 até este ano, dos confrontos entre 13 e Santa Cruz. É um ótimo momento, Diego Eduardo, para o Santa colocar água no chope do 13. Se o 13 veio aqui e eliminou o Santa em relação à seletiva da Copa do Nordeste, não vai eliminar o 13. Mas ganhando o jogo lá, começa com o pé direito a competição, chegando a 3 pontos, e em casa vai ter horizonte. Vencer 2 ou 3 jogos de forma direta é fundamental para evitar aquele sufoco, aquela situação que a gente já sabe, né, Diego? Você começar com o pé direito contra o adversário, que é um concorrente direto a buscar a classificação, é muito importante. E fora de casa, ainda mais, que você vai ter ainda a condição de chegar aos 6 pontos, se pegar o horizonte do Arruda. E a expectativa de casa cheia. E o 13, por sinal, também passa por uma reformulação, até anunciou o Felipe Surian como técnico, né? Vai comandar a equipe na Série D. E o Pipico também foi contratado para ser o camisa 9, né? O Pipico, 40 anos, jogou o Campeonato Brasiliense na equipe do Sobradinho, então é um atleta experiente que conhece muito bem a Série D e vai ajudar. Mas o Santa Cruz, por sua vez, como eu falei, tem boas possibilidades de classificação, vai pegar o 13, que sempre teve um histórico de ser um adversário difícil, apesar da vantagem
no histórico ser do tricolor, mas o 13 sempre foi uma equipe que complicou. E mais, já decidiram acesso uma vez. 3-3 no primeiro jogo, Campina Grande, no Arruda, o Santa subiu, empatando em 0-0. Responda aqui a mensagem do Oscar Pacheco. Gostaria de saber se o Campeonato Candango é referência para avaliar um jogador. E aí, Diego Eduardo? Levando em consideração o Campeonato Pernambucano, não é um parâmetro. Mas temos que levar as seguintes condições. O William Júnior era um camisa 10 do Gama, um armador, jogador de boa movimentação. Mesmo o Gama tendo sido campeão brasileiro, mas não teve um ataque mais positivo. Mas não quer dizer que por ser um campeonato de um nível técnico mais baixo, que o jogador não agregue, não, muito pelo contrário. O William Júnior até foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato local. Então você pegando um destaque no campeonato estadual é importante, né? E num campeonato como a Série D, que você tem adversários, tem jogadores de todas as partes do país, é importante você pegar destaques assim e até mesmo para poder servir de vitrine. Para o William Júnior, que não é um jogador tão jovem, é uma grande oportunidade para ele poder mostrar seu trabalho.